Você se considera uma mulher estressada? Você vive com, como a gente diz no popular, né, com os nervos à flor da pele? O problema é que muitas vezes as pessoas atribuíram a questão do estresse na mulher àquela coisa meio histérica, aquelas explosões, né, de raiva, enfim. Mas na verdade existe um outro estresse que ele é silencioso, né, que a pessoa ela vai vivendo uma vida estressada e ela nem percebe, né? Por quê? Porque é um estresse que está dentro, ele vai como que borbulhando dentro de você. Mas nesse vídeo aqui eu gostaria de falar justamente disso, como modular esse estresse. Nós já gravamos aqui vários vídeos falando da questão do estresse, do burnout materno, mas nesse vídeo eu gostaria de aprofundar com você o que é o estresse e como você modular esse ambiente estressor, tá? O estresse, ele é uma resposta endócrina do nosso organismo. Então, diante de uma situação, por exemplo, ameaçadora, o nosso organismo ele vai produzir uma série de hormônios para nos defender daquela ameaça, né? Então, por exemplo, se você vê uma cobra, um perigo iminente diante de você, provavelmente você vai ter uma reação automática, né, que a gente chama de luta ou fuga, ou seja, o seu organismo ele vai se preparar para lutar contra aquele perigo. Então esse é um estresse bom, que nós precisamos dele para a nossa sobrevivência, inclusive, ok? O problema do estresse é quando ele se torna crônico, tá? Então o grande problema do estresse na nossa sociedade atual é a cronicidade desse estresse, ou seja, como ele começa a fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então você poderia ter situações em que você viveria um estresse e de repente aquele estresse ele entra em remissão. O problema é que esse estresse, no nosso estilo de vida moderno, ele está sendo muito constante, ele está fazendo parte do ambiente das pessoas. E isso sim é um fator de adoecimento. Então, por exemplo, você mulher, vamos dar uma passadinha aí no seu dia, você acorda e você já acorda agitada, já acorda estressada porque você tem que preparar as coisas da criança para ir para a escola, você precisa se preparar, você precisa se arrumar e você já acorda agitada, como a gente fala, ligada aí no 220, não é? Então veja, você já está sob uma situação de estresse. E aí depois você vai para o trabalho, chega no trabalho, você tem aquele trabalho que o ambiente é pesado, pressão, cobranças, exigências para que você dê resultados. Então você já passa o dia também estressado. Quando você chega à noite em casa, que você precisaria estar colocando o pé no freio e relaxando, você ainda tem uma série de tarefas para fazer dentro de casa. Colocar as crianças para dormir, dar banho, preparar não sei o quê, principalmente, como eu já falei aqui, quando essa mulher ela não tem uma rede de apoio, quando ela não tem inclusive o apoio do seu próprio parceiro dentro de casa. Então percebe que esse estresse ele vai fazendo parte do seu dia a dia. E aí a gente tem algumas consequências desse estresse que já faz parte da sua rotina. Um deles, quando ele se torna crônico, é a questão da depressão. Ou seja, o seu organismo ele está tão exausto no estresse que você começa a perder a energia. O estresse ele começa a inibir, né, a serotonina no seu cérebro. Então, por isso que você tem aquela sensação de que a sua energia está sendo drenada. Coisas que para você eram prazerosas fazer, já passa a ser uma coisa maçante, uma coisa difícil. O próprio fato de você levantar e pensar no seu dia já vai drenando a sua energia. Então, esse é um dos fatores de que esse estresse ele está te consumindo. Um outro fator é a própria ansiedade. Veja que o nosso organismo ele reage também diante dessa questão do estresse. O organismo ele vai interpretar essa sua rotina estressante e exaustiva como um potencial perigo. É por isso que muitas vezes você teve até um dia estressante e quando chega à noite, quando é para você relaxar, você começa a ter crises de ansiedade, você começa a ter episódios de ansiedade, episódios de pânico, começa a dar todos aqueles sintomas que a gente já conhece, clássicos da ansiedade, né? Que é aquela palpitação, você começa a ter um aceleramento do batimento cardíaco, você começa a ter tremedeira, você começa com aquela sensação de morte,
não é? Então, você está diante de um episódio de ansiedade que provavelmente já é uma consequência desse ambiente estressor que você está vivendo, tá? E aí você pode dizer, mas Daniel, a minha vida é assim. Como mudar isso? Porque eu não vejo saídas no meu dia a dia. Eu não vejo porque a minha vida é assim. Eu acordo agitada, acordo estressada e vou dormir agitada e vou dormir estressada. Então, você precisa criar hábitos, é o que a gente chama de modulação do estresse. Talvez você não consiga mudar o seu estilo de vida totalmente de uma única vez. Mas quando a gente fala da modulação do estresse, a gente está falando de pequenas mudanças no seu hábito que vão causar grandes impactos. São mudanças que a gente chama micromudanças pessoais que vão causar uma macromudança no seu ambiente. O que significa isso? Vou dar exemplos. Por exemplo, atividade física, tá? Não só atividade física, mas o exercício físico. Se você consegue encaixar o exercício físico ali em 1 ou 2 horas do seu dia, isso já é um remédio em relação a esse estresse, tá? Por quê? Porque a atividade física, ela vai ajudar esses receptores a receber essa serotonina. Com pouco tempo, você já vai perceber que você está mais disposta quando você passa a ter regularidade na atividade física. As pesquisas indicam que, principalmente, atividades físicas moderadas a intensas, elas são um remédio para a depressão e para a ansiedade. Por quê? Porque elas vão modulando este estresse, né, que você vai vivendo ali do seu dia a dia, ok? Um outro aspecto que pode te ajudar bastante é a própria psicoterapia. Então, se você tem a oportunidade, você buscar um profissional, porque na psicoterapia você vai ter ferramentas interessantes para você aprender a lidar com esse estresse, tá? Para você ter ferramentas de como você modular os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Então, a psicoterapia ajuda muito a você ter esse ambiente sagrado para você, né, colocar ali as suas questões pessoais e aliviar também um pouco este estresse. Uma outra questão é você aprender a colocar limites nas situações. Por exemplo, aprender a dizer não para as pessoas. Muitas mulheres têm dificuldades em estabelecer esses limites, seja no trabalho, seja em casa, seja na relação conjugal. Então, são mulheres que se sentem, às vezes, muito invadidas. Por quê? Porque elas não conseguem dizer não. E aí tem um fator que é interessante, porque a gente está falando muitas vezes de um fator de estresse externo, né? Que é aquilo que a sua rotina impõe a você, mas existe uma questão de estresse interno, que é muito comum nas mulheres, que é a questão da culpa, né? Esse sentimento de que não dá conta, essa culpa por não conseguir realizar tudo de uma maneira muito harmônica, muito em paz, principalmente se você vê nas redes sociais essas mulheres perfeitas, essas mães perfeitas, como a gente já falou aqui, e isso vai causando em você esse sentimento de culpa, de vazio, de depreciação, de autossabotagem, não é? E também tem a própria questão da falta do sentido de vida. As coisas parecem que não têm mais sentido. Isso também é aquilo que eu falei no início do vídeo, esse estresse silencioso que está ali te cozinhando por dentro. Então é muito importante que você aprenda a trabalhar com esses sentimentos, com as suas emoções, e você aprenda a colocar limites, a dizer não para tudo aquilo que começa a atrapalhar a sua vida. Uma outra coisa que pode te ajudar bastante na modulação desse estresse é a organização, tá? Muitas mulheres, elas vão na sua rotina, elas ficam estressadas porque não tem uma organização. Então é importante você colocar as coisas no papel, você aprender a organizar o seu dia, a prever o seu dia, né? A organização e a rotina, elas são importantes para você aprender a lidar com essas questões estressantes. Então, aprenda a organizar, aprenda a colocar ali, trabalhar. Algumas mulheres têm dificuldade, mas é importante você ter uma planilha, é importante você ter um planner, é importante você colocar, nem que seja ali na porta da geladeira, uma folha com o seu dia organizado. É claro que não tem que ser exatamente como que está ali, você tem que ter uma flexibilidade, mas isso dá uma sensação de segurança para o seu cérebro quando você organiza, quando você planeja o seu dia.
Uma outra coisa que ajuda a modular esse estresse é você reservar um tempo para você, mulher. Um tempo para você colocar em prática para fazer aquelas coisas prazerosas, para você fazer um hobby. Eu não sei, a gente poderia colocar aqui uma lista de coisas que você poderia fazer, trabalhar com artesanato, cuidar do jardim, ir para um salão de beleza, né? As mulheres que têm essa oportunidade. Mas é importante que você estabeleça um lugar sagrado para você, um tempo para você fazer coisas pessoais. Não é para você fazer coisa para os outros, não é para fazer para o marido, não é para fazer para o filho. São coisas para você fazer para você mesmo, estudar. Coloca ali aquilo que para você é relaxante, aquilo que é prazeroso fazer. Isso ajuda muito na questão da modulação do estresse. E por último, a própria espiritualidade. Quando você tem uma espiritualidade como sentido de vida, a própria fé como sentido de vida, ajuda muito, né, a você transcender essas dificuldades do dia a dia. Porque estresse a gente vai ter durante o dia, é impossível a gente ter uma vida que não tenha o estresse. A questão é justamente não deixar esse estresse se tornar crônico. E para isso, a espiritualidade, ela também ajuda muito. Você ter uma fé, você ter aquela sensação de que Deus olha por você, de que você pode confiar, que Ele cuida de você. Então, isso é muito importante também, você colocar a fé como um sentido de vida, tá bom? Então, essas são dicas pequenas aqui, mas que podem causar uma grande transformação e na modulação dessa sua vida estressante, tá bom? Então fica aqui essa dica para você modular aí o seu ambiente estressor.